Olá galera, tô aqui para o nosso Insight de domingo de hoje. E no Insight de domingo de hoje, quero trazer muito à tona essa questão desse momento atual, do que a gente está vivendo. Não vou dizer se é isso, se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo, ou sou pró isso, ou sou contra aquilo, não, nada disso. Vamos só olhar o que está acontecendo no momento atual e vou te dar uma pequena dica do que eu tenho feito para evitar todo um pensamento negativo que tem aí, para eliminar isso da tua vida, pelo menos bloquear de alguma maneira. Se tu é uma pessoa atualizada, levanta a mão aí quem é uma pessoa atualizada, se considera atualizado, que está por dentro das coisas que está acontecendo, está por dentro do mundo que está acontecendo. Esse é tu? Então tu é negativo. Ah não, tu pode dizer assim, não, eu sou realista, não sou negativo. Então tu é um negativo iludido. Cara, é o seguinte, se tu tá olhando notícias, principalmente eu tô dizendo assim, ó, nesse momento agora, tá? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo no meio de uma pandemia, esse vídeo aqui eu tô filmando quando a gente está já 3 meses dentro da pandemia de Covid-19, só para situar quem quem assistir esse vídeo aqui daqui a 10 anos, então tá por dentro do que está acontecendo. Mas essa notícia, mas isso vai valer, na verdade a mensagem que eu vou passar aqui vai valer mais à frente também, porque ela sempre foi válida, porque não fui eu que inventei isso e nem tenho pretensão alguma de inventar algo assim, mas é uma coisa que é válida e vai ser válida sempre. Que é o seguinte, se tu tá por dentro das coisas, tu te considera atualizado, é porque tu deve estar assistindo bastante notícia. Se tu assiste bastante notícia, é porque tu tá vendo todo o lado negativo da coisa. Ou, me diz uma coisa, quantas notícias positivas tu já assistiu no jornal ontem à noite? Teve alguma notícia boa? Eu tenho certeza que se teve alguma notícia boa, tu pode contar com os dedos de uma mão. É ou não é verdade? Tu sabe que é verdade. Sabe o que acontece? As notícias, todas as empresas de notícias, os jornais, eles são uma empresa, como qualquer outra empresa, eles precisam vender. E eles usam de meios não tão morais, digamos assim, para vender. Mas eles estão vendendo o peixe deles. E existe um fato, uma característica, que é mais, na verdade, se tu for olhar, quiser pesquisar a fundo, pode olhar o livro Psicologia da Persuasão. E existe uma característica nossa, lembra que eu sempre falo aqui que o nosso cérebro é uma máquina de 2 milhões de anos e que ele é feito para nos proteger e não para nos fazer progredir? O que acontece? Notícia ruim vende. Notícia ruim vende e vende muito. Por quê? Existe uma pesquisa, inclusive, que as pessoas estão muito mais inclinadas, eu não me lembro do percentual, mas assim, ó, é gritante, é 90, 95% mais inclinadas em clicar em uma notícia que diz algo relacionado à morte ou a acidente ou qualquer tragédia do que uma notícia, nasceu um bebê não sei onde, ou fulano ganhou alguma coisa, algum prêmio de não sei o que. Não vai clicar nisso, ela vai clicar na morte, vai clicar na tragédia. Por quê? Nosso cérebro pensando, preciso de me proteger, eu não quero que isso aconteça comigo, então eu vou lá ver o que aconteceu. Só que o que acontece com isso tudo? Que a gente acaba sendo drenado por tudo isso, por toda essa notícia negativa, por toda essa negatividade dessas notícias. Olha o que é, olha, com todo respeito às pessoas que ficaram doentes durante a pandemia, com todo respeito às pessoas que perderam a vida, aquelas pessoas que perderam familiares durante a pandemia. Ninguém espera isso, ninguém desejou isso pra ninguém em nenhum momento. Mas isso não significa que tu precisa estar olhando todo dia e fazendo contagem de mortes. Não precisa. Tu não precisa estar vendo isso todos os dias. Tu sabe quais são os cuidados que tu tem que ter? Tu sabe quais são os efeitos? Tem muita coisa sobre a pandemia que a gente nem sabe, né? Eu não estou dizendo que não sabe porque não é notícia, a gente não sabe porque não teve tempo ainda desse vírus circulando para que se saiba o suficiente sobre ele. Sim, ele é uma mutação de um outro vírus. Eu não vou entrar em aspecto científico aqui, primeiro porque eu não sou cientista, muito menos médico, mas pelo que eu já li até hoje não existe, não se conhece muito como é que pode, qual é essa mutação, para onde ele pode ir. Então tem muita coisa que não se sabe ainda. Então não tem como tu saber tudo. Tu sabe como se precaver de algumas formas, tu sabe, a gente tem aí de sair na rua de máscara, etc e tal.
cuidar com a higienização das mãos, tem várias, como eu disse, eu não vou entrar nesse assunto em específico porque eu tenho uma opinião particular a respeito de várias coisas e várias precauções e sou um defensor sim de manter a nossa imunidade ativa, isso eu vou te dizer, e para manter nossa imunidade ativa a gente precisa ter contato com vírus e bactérias, senão nossa imunidade não fica ativa, nossa imunidade baixa, a gente precisa pegar luz solar, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa beber água, a gente precisa tomar vitamina C, a gente precisa tomar vitamina D. Então esse tipo de coisa é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa imunidade. Então, ponto, fazendo esse parêntese todo aí, tá? O que acontece? A notícia ruim, a notícia das mortes, a notícia dos casos, o aumento dos casos, o exagero, porque assim, tudo é caso novo, hoje tudo é caso novo. A notícia acha uma forma de vender. Então, quanto mais ela aterrorizar a população, melhor vai ser para eles, que vão vender mais notícia e vão ter mais audiência com o jornal. E assim por diante. Então, eu estou trazendo essa mensagem toda aqui para te fazer um convite, na verdade. É um convite que eu vou te fazer, uma coisa simples que eu vou te pedir. Faça um detox de notícias. Tu não sabe, criatura, o bem que tu vai fazer para tua alma. Tu fazer um detox de notícia. Não só para tua alma, para teu corpo físico também. Porque essas coisas tudo, tipo, não adianta tu dizer assim, não, mas eu só estou olhando fatos e dados. Tu não está olhando fatos, isso está entrando para dentro de ti e tu está ficando negativo, tu está chamando, tu está vibrando na frequência da negatividade, da doença, da morte. Tu quer vibrar na frequência da morte, da doença, da negatividade? Então sai fora! Sai daí! Para de olhar esse negócio, não está te ajudando. Quer ficar atento a algumas coisas? Então, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, será que tu não vai saber? Deixa eu te fazer uma provocação. Será que se alguma coisa muito ruim acontecer próximo de ti, ou que tu tenha que saber, será que tu não vai saber? Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com todos os meios de comunicação que a gente tem hoje, com tudo que flui, tu vai saber ou não vai saber? Tu vai saber. Então, quem sabe, desliga. Vou te fazer esse convite para desligar desse mundo um pouco. Procura fazer esse exercício. E eu vou compartilhar uma experiência própria minha. Eu desliguei já há algum tempo. Eu estou fazendo um detox de notícia. E não é só porque eu tenho, não é só porque eu tenho um filho pequeno de 2 anos que olha desenhos e outras coisas na TV. Não, eu escolho, quando eu tenho tempo para isso, eu escolho assistir outras coisas que não notícias. Ah, mas tu não fica desinformado porque você quer completamente desinformado. E eu tô aqui, olha aqui. Tô vivo. Não tô morto, eu tô aqui, tô vivo. Mais vivo que nunca. E muito mais positivo e muito mais interessado em como que as coisas vão acontecer e como que a gente vai sair dessa situação. Ao invés de ficar olhando para ela, cavando um valo, um buraco e ficar olhando para dentro. Sai, tira a cabeça, olha para fora. Olha para fora, vamos ver o que tem aí, vamos ver, tem muita coisa boa acontecendo. Sai das notícias. Eu vou te fazer esse convite. Eu já faz, acho que 3 meses, eu vou chutar 3 meses mais ou menos. Talvez nesses 3 meses aí eu tenha olhado alguma coisa, assim, mas muito pouco de notícia. Porque às vezes a Gabi está até com a TV ligada, ela gosta de olhar notícias, mas ela já assiste muito menos hoje, mas muito menos. Mas às vezes ela gosta de olhar alguma coisa ainda, então às vezes eu estou de canto de olho e eu vejo alguma coisa. Mas se eu vejo que começa a ir para aquele lado, eu digo para ela assim, ó, tira isso aí daí, vamos tirar isso aí daí, vamos colocar uma outra coisa. Eu prefiro olhar qualquer outra coisa que não aquilo ali. Eu prefiro olhar desenho até, que tem uma forma lúdica, alguma coisa de apresentar, do que assistir aquilo ali que vai me deixar vibrando na baixa. Eu não quero vibrar na negatividade, não quero mesmo. E eu quero te fazer esse convite, estendo esse convite a ti, para que tu faça um detox de notícia. Não faz que nem eu vá passar 3 meses sem uma notícia, não faz isso. Tenta ficar uma semana. Consegue ficar uma semana? 10 dias, ou melhor, 10 dias. Se tu não consegue 10 dias, começa com 3 dias. Consegue ficar 3 dias sem olhar a notícia, sem assistir Jornal Nacional, sem assistir, eu não estou falando Globo, Band, não interessa a notícia, não interessa o jornal, não interessa a emissora. Fica 3 dias sem olhar qualquer tipo de notícia, sem acessar qualquer site de notícia, sem notícias. 0.
Facebook, se tu acessa pelo Facebook ou Instagram, não acessa. Zero. Te dá esse luxo de experimentar esse mundo sem a negatividade das notícias, sem o exagero, muitas vezes, que é muita coisa exagerada, sem aquele exagero todo. Tenta por 3 dias. Se tu tá forte o suficiente, vai por mais 3. Faz 6 dias. Se tu tá forte o suficiente, vai mais 4 e fecha 10 dias. Vê como tu te sente depois disso. Lembra? No vídeo passado, falo do sentir, é muito importante. Mais importante do que o pensar é o sentir. Porque tu tem certeza que tu tá assistindo essas notícias todas, aí tu tá sentindo um monte de coisa, tu não sabe nem traduzir isso, o que tu tá sentindo. Mas eu vou te dizer que tem medo, tem culpa, tem raiva, tem uma série de coisas aí, de sentimentos que estão aí dentro de ti, que tu não tá conseguindo traduzir, tu não sabe de onde vem. Mas eu vou te dizer, muitos deles vêm daí. Então, faz esse exercício, tenta por 3, depois mais 3, depois mais 4, faz 10 dias. Se gostou dos 10 dias, faz que nem eu, não assiste mais. Esquece, as notícias acabam chegando até nós. As mais importantes, aquelas que a gente precisa saber, vão chegar até nós. Notícias boas, pode me mandar notícia boa, eu quero olhar notícia boa. Agora notícias ruins, notícia de morte, desastre, doença, não quero saber. Não quero saber, não vou olhar. Exercita isso. Se tu é viciado, aficionado em notícia, olha todos os jornais, passa o dia olhando, sei lá, Globo News, que tem o dia inteiro com notícias e entrevistados para estar atualizado. Atualiza o teu software. Atualiza o teu software para aquilo que tu é. Te conecta com a tua essência. E vê como tu te sente. Eu tenho certeza que se tu fizer esse detox, seja forte, tu vai te sentir muito, muito, muito melhor. E eu quero que me conte depois, me conta, faz esse exercício, quem fizer o exercício aí, me conta depois como é que foi. Foi bom, foi ruim? Pode dizer se foi ruim, foi péssimo, pode me esculachar, me chinelhar, só foi uma bosta, eu não quero mais fazer isso aí na minha vida, eu gosto de olhar notícia. Beleza, todo respeito, fica à vontade. Mas eu tenho certeza que o que tu vai vir me dizer é ao contrário. Que tu vai ficar livre de uma série de sentimentos, de uma série de pensamentos, inclusive, que não te pertencem. Tu não precisa carregar isso diariamente. Tu não precisa saber. Se tu pensar as coisas principais que acontecem na notícia, tu já sabe o que vai acontecer. E se tratando de Brasil, a gente sabe que vai ter corrupção. Não vai ter mais corrupção? Vai ter corrupção. Vai ter escândalo ainda, né? Vai ter um escândalo de corrupção, vai ter outro, pode ter certeza, vai ter outro. O que mais é notícia? Agora no meio da pandemia, o que vai acontecer? Vão aumentar os casos, infelizmente mais gente vai morrer, infelizmente mais gente vai adoecer, infelizmente vai haver alguma superlotação em alguns hospitais, porque a gente está num período, principalmente aqui na região sul, a gente está num período de inverno, as coisas vão piorar. Na verdade, todos os anos isso acontece, né? Todos os anos isso acontece, só que ninguém olha. Por que agora, de repente, ficou tão importante? Por quê? Te convido a fazer essa reflexão, junto com o Insight. Eu estou fazendo meu detox, já há 3 meses ou mais, na verdade. Eu já estou há 6 meses sem olhar notícia, mais ou menos. Talvez não tanto, mas uns 4, 5 meses, certamente. Te convido aí a fazer a mesma coisa por 10 dias. Tenta por 10 dias, gente. Por 10 dias tu consegue fazer qualquer coisa. Te dá esse prazer, te dá esse benefício de testar uma coisa nova e ver como tu te sente. Eu tenho certeza que tu vai se sentir muito melhor. Me conta aí depois como é que foi essa experiência pra ti. Eu tenho certeza que vai ser boa. Certo, gente? Não esquecendo que se tu quer conhecer um pouco mais, eu falei no último vídeo aqui, eu falei um pouco sobre constelação familiar. Eu estou fazendo atendimentos individual, pode ser presencial ou online, então não interessa a distância, onde que tu tá. Se tu tá distante daqui, não tem problema, a gente faz um atendimento online. A eficácia é a mesma do presencial. Então, fica à vontade, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook, vai lá no link da bio, clica no link da bio e tem um tabzinho que diz constelação. Clica lá na constelação e tu cai direto no meu WhatsApp, me manda um WhatsApp perguntando sobre como a constelação pode te ajudar. Eu tenho certeza que a constelação vai te ajudar e muito, ela vai te ajudar muito a transformar muitas coisas na tua vida, assim como fez comigo. Certo, gente? Já me estendi demais.
Te deixo essa mensagem aí, ó o detox, hein? 10 dias de detox de notícias. Te faz esse favor. E até o próximo Insights de Domingo. Grande abraço.